Antes de iniciar a mensagem, já deixe o seu like e compartilhem para que nosso conteúdo alcance mais vidas. Nossas Bíblias em Filemon, Epístola do Apóstolo Paulo a Filemon, capítulo 1, nós vamos ler os versos 21 a 22, 21 e 22, apenas os versos 21 e 22 de Filemon. Nós estamos aí em uma série de meditações nessa epístola, estudando sobre as marcas de um verdadeiro cristão. Vamos ler os versos 21 e 22 dessa epístola. Diz assim o texto sagrado: escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Verso 22: e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Amém. A nossa meditação está baseada mais precisamente no versículo de número 21. Vamos falar um pouco hoje sobre a obediência. Vamos falar sobre o que, irmãos? Obediência. Antes de a gente adentrarmos aqui no assunto, mais precisamente, focando no texto e aprendendo com esse assunto, o nosso tema é qual é o valor da obediência. Nós vamos falar sobre isso hoje. Qual é o valor da obediência? É uma pergunta. Qual é o valor da obediência? No versículo 21, praticamente aqui o apóstolo Paulo, ele está concluindo essa epístola dos versos 30, ou melhor, dos versos 23 a 25, ele está aqui trazendo as últimas saudações da epístola. Nos versículos, ou melhor, no versículo 21, que é o versículo-chave da nossa meditação de hoje, o apóstolo Paulo ele diz: escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Então, como nós estamos estudando sobre as marcas de um verdadeiro cristão, o apóstolo Paulo aqui destaca mais uma marca de quem? Da vida de Filemon. Qual é mais uma marca aqui da vida de Filemon? A obediência. Paulo aqui é bem claro em dizer que o irmão Filemon, o cooperador Filemon, ele era um homem obediente. Agora, Filemon, ele era obediente a quem? Será que Filemon, ele era obediente a Paulo? Ou qualquer que seja outro irmão na fé? Não. O Filemon, ele era obediente a Deus. E assim como Filemon, ele era um homem obediente a Deus, ele devia obedecer a Deus mais uma vez. E qual era a causa da obediência de Filemon aqui? Receber o seu ex-escravo Onésimo em sua casa. Lembrando aqui aos irmãos que a epístola a Filemon é uma epístola pessoal. O apóstolo Paulo escreve essa epístola e envia para Filemon juntamente com Onésimo, que era um escravo de Filemon. Onésimo chega na casa de Filemon com essa epístola em mãos. Claro, nós já vamos aqui destacar que Filemon, ele era um homem obediente. E aqui eu faço uma pergunta para nós: será que nós somos obedientes a Deus? A pergunta é para nós que estamos aqui presentes, para os irmãos que estão pelo canal. Será que nós somos obedientes a quem? A Deus. Quando eu falo, será que nós somos obedientes a Deus, eu estou me referindo à obediência à palavra
Palavra de Deus. Obediência aqui a Deus quer dizer obediência à palavra de Deus. Dentro do versículo de número 21, além desse destaque de que Paulo diz que Filemão ele era um homem obediente, nós podemos observar que Paulo aqui acrescenta algo mais. Paulo diz, sabendo a segunda parte do versículo 21, sabendo que ainda farás mais do que digo. Paulo diz, você é obediente. Filemão, você é um homem obediente. Você é um cristão obediente. E pela sua obediência a Deus, a palavra de Deus, a mensagem, a epístola que eu estou enviando a você, eu sei que você vai receber Onésimo na sua casa, mas eu sei que essa sua obediência vai ser muito mais que você receber Onésimo na sua casa. Filemão recebeu Onésimo em sua casa. Só que Filemão fez uma coisa mais além de receber Onésimo em sua casa. Lembrando aos irmãos que Onésimo fugiu da casa de Filemão por causa de quê? De um delito, por causa de um furto. Porque Onésimo havia roubado dinheiro ou objetos de Filemão. Onésimo se converte, Paulo envia Onésimo de volta, Filemão recebe Onésimo em sua casa, como irmão em Cristo, e perdoa-lhe a dívida. Perdoa-lhe, irmão, perdoa-lhe a dívida. Filemão não somente recebeu Onésimo na sua casa como irmão na fé, mas Filemão perdoa a dívida de Onésimo. Nós já falamos aqui acerca do perdão, né, do perdão de Deus, mas Filemão perdoa a dívida de Onésimo. Lembrando aos irmãos que o texto vai dizer para nós que Paulo, escrevendo a epístola, diz que ele te deve alguma coisa, eu pago. Foi assim que Paulo falou na epístola? Se Onésimo te deve alguma coisa, fique em paz, porque eu vou pagar a dívida. Só que Paulo aqui, ao escrever o versículo 21, ele diz que a obediência de Onésimo foi além apenas de receber Onésimo na sua casa, mas Filemão perdoou a dívida de Onésimo. Meus irmãos, qual é o valor da obediência? Quando nós falamos de obediência, eu quero aqui tratar de algo muito importante com vocês. Quero aqui a atenção de vocês, porque foi um trabalho, não foi fácil de preparar essa mensagem. Qual é o valor da obediência? Quando nós falamos de obediência, nós não podemos deixar de falar de rebelião ou de desobediência. Mas eu quero aqui comunicar para os irmãos algo muito importante. Quando a gente lê os capítulos 1 e 2 de Gênesis, você não encontra ali a palavra rebelião ou desobediência. Quando a gente lê os capítulos 2, ou melhor, capítulos 1 e 2 de Gênesis, nós encontramos ali somente a palavra obediência. Nós encontramos ali a palavra obediência. Mas, meus irmãos, quando a gente lemos a partir de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo de número 20, você vai encontrar a palavra rebelião ou desobediência. Quando a gente lemos os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, a rebelião, a desobediência desaparece. Porque quando a gente lê os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, a desobediência desaparece. Porque nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse está referindo-se sobre o novo céu, a nova terra, o estado eterno dos cristãos com Deus. Lá no novo céu e na nova terra não existe mais a palavra rebelião ou a palavra desobediência. Ou seja, os filhos da obediência
herdaram o reino celestial e estão com Deus para toda a eternidade. Falando sobre isso, nós podemos ver dentro do contexto do Evangelho, do contexto da nova aliança, que os apóstolos tratam sobre os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Lembre-se, capítulo 2 de Gênesis não tem desobediência, capítulos 21 e 22 de Apocalipse não tem desobediência, a desobediência está no capítulo 3 de Gênesis ao capítulo 20 de Apocalipse. Mas dentre os capítulos 3 de Gênesis e os capítulo 20 do Apocalipse, nós encontramos ali a redenção de Deus dentro da história da humanidade. A redenção de Deus, ela se manifestou lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Ali Deus, o próprio Deus, já anuncia a redenção para o homem rebelado, para o homem desobediente, para o homem que havia caído da sua comunhão com Deus. E desde o capítulo de número 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse, a redenção de Deus vem salvando homens, vem libertando homens, vem transformando homens, preparando homens para herdar o reino celestial. Então, nós, ao decorrer da história da humanidade, nós encontramos os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Em que grupo nós estamos? Essa pergunta é para nós. Em que grupo nós estamos? Nós estamos no grupo dos filhos da obediência ou nós estamos no grupo dos filhos da desobediência? Quando nós lemos, não vou abrir a Bíblia aqui, nós estamos aqui na introdução da mensagem. Quando nós lemos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, nós vamos ver ali o apóstolo Pedro falando sobre os filhos da obediência. Os filhos de quem, irmãos? Os filhos da obediência. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 2, Efésios capítulo 5, versículo 6, Colossenses capítulo 3, versículo 6, nós podemos ver aqui o apóstolo Paulo falando sobre os filhos da desobediência. E isso está dentro da história da humanidade. Os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Para os filhos da obediência, Deus tem paz e um reino eterno. Já para os filhos da desobediência, Deus tem ira e perdição eterna. Efésios capítulo 2, versículo 3. João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Em que grupo nós estamos? Nós estamos no grupo dos filhos da obediência ou nós estamos no grupo dos filhos da desobediência? Os filhos da desobediência são aqueles que hoje estão rejeitando o Filho de Deus. Qualquer que seja o homem ou mulher, quando muitas vezes a Bíblia fala homens, está incluindo homens e mulheres. Qualquer que seja homem ou mulher que hoje estejam rejeitando o Filho de Deus, esses estão debaixo da ira de Deus. São conhecidos como os filhos da desobediência. Mais uma vez eu pergunto, em que grupo nós estamos? Nós estamos no grupo dos filhos da obediência ou no grupo dos filhos da desobediência? Obedecer a Deus significa viver conforme os seus mandamentos. O que foi que eu falei, irmãos? O que é obedecer a Deus? Obedecer a Deus significa viver conforme os seus mandamentos. Esse ato de viver conforme os seus mandamentos reflete nossa reverência, amor e confiança em sua sabedoria. Quando nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, lá está escrito: se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Se vocês que estão aqui, se nós que estamos aqui, se nós amamos a Deus, um dos sinais de que nós amamos a Deus é guardar o quê? Os seus mandamentos.
a sua palavra. E quando nós falamos de obedecer e guardar, ou melhor, quando nós falamos de guardar os seus mandamentos, de guardar a sua palavra, nós falamos de obediência. De obediência. Será que nós estamos guardando a palavra de Deus? Jesus disse: se me amais, guardareis o quê? A minha palavra. Isso mostra que a obediência é, antes de tudo, uma expressão de amor a Deus. Agora vamos falar sobre o valor da obediência. O valor da obediência é muito grande. Muitos de nós que estamos aqui não calculamos ainda o valor da obediência, não obediência a homens, mas obediência àquele que nos criou e àquele que nos preparou uma redenção ou uma eterna redenção. Se nós soubéssemos quem é Deus, o nosso Criador, e o que Ele fez por nós, nós saberíamos o valor da obediência. O valor da obediência é muito grande. Quando seguimos os mandamentos de Deus, nós fortalecemos o nosso relacionamento com Ele e alinhamos nossas vidas em Sua vontade. Obedecer a Deus significa você fortalecer o seu relacionamento com Ele e alinhar a sua vida segundo a sua vontade. Porque muitos cristãos hoje estão fracos na fé, porque estão vivendo em desobediência. Estão vivendo uma vida de desobediência. E quando vivemos uma vida de desobediência, as nossas vidas começam a viver uma vida tortuosa. Começamos a trilhar caminhos tortuosos, porque nós não estamos seguindo a vontade de Deus. Mas quando nós começamos a obedecer os mandamentos de Deus, quando nós começamos a obedecer a palavra de Deus, as nossas vidas são alinhadas na vontade de Deus. Obedecer a Deus pode exigir renúncia. Nós temos que saber a grandeza, nós temos que calcular a grandeza da obediência a Deus. Obedecer a Deus exige renúncia. Muitas vezes significa abrir mão dos próprios desejos e de caminhos aparentemente fáceis para seguir a vontade de Deus. Obedecer a Deus é renúncia. Nós temos que renunciar à nossa própria vontade, pela vontade de Deus. E isso só pode acontecer, vou ter que repetir, na vida dos filhos da obediência. Somente os filhos da obediência irão tomar a atitude de renunciar às suas vontades para fazer a vontade de Deus. Os filhos da desobediência, os filhos da rebelião, eles ainda continuam em rebelião contra Deus. E por eles continuarem em rebelião contra Deus, é impossível eles renunciar às suas vontades e deixar de trilhar caminhos tortuosos, caminhos fáceis. Obedecer a Deus também nos protege. A obediência a Deus nos protege. Quando seguimos os mandamentos, os ensinamentos, a palavra de Deus, evitamos erros que podem trazer dor e consequências negativas. A palavra de Deus, ou a obediência à palavra de Deus, nos protege de vivermos, de andarmos em uma vida errada. Uma vida errada, viver em uma vida errada é sinônimo de dor e muita destruição nas nossas vidas.
Porque muitos estão destruídos, ou sendo destruídos, porque muitos nesse exato momento estão sofrendo dores horríveis, porque têm trilhado caminhos errados. A obediência a Deus é um caminho de crescimento espiritual, proteção e bênção. A obediência a Deus é um caminho de crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente? Quer se tornar um cristão robusto? Obediência a Deus. Obediência a Deus. Quer se tornar um cristão robusto, firme na rocha? Obediência a Deus. Quer a proteção de Deus? Obediência a Deus. Quer receber as bênçãos de Deus? Obediência a Deus. Qual o valor da obediência? Vamos para o primeiro ponto. O que é obediência a Deus e o que ela nos traz? O que é obediência a Deus e o que ela nos traz? Esse é o nosso primeiro ponto. Primeiro ponto, o que é obediência a Deus e o que ela nos traz? Segundo a Bíblia, obediência a Deus é uma maneira de demonstrar amor, respeito e confiança nele. Vou repetir para vocês. O que é obediência a Deus e o que ela nos traz. Segundo a Bíblia, obediência a Deus é uma maneira de demonstrar, de você, de nós demonstrar a Deus amor, respeito e confiança nele. Glória a Deus. Quando um cristão obedece à palavra de Deus, ele está demonstrando o quê? Amor. Esse prova que verdadeiramente ama a Deus. Segundo, está demonstrando o quê? Respeito. Esse prova que verdadeiramente respeita a Deus. Terceiro, confiança. Obediência a Deus é sinônimo de confiança em Deus. Quando a gente lemos o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21, está escrito: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o quê? Me ama. É um outro versículo, não me inclui a instantes, não. Não é o mesmo versículo, fala do mesmo assunto, mas é um outro versículo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, observe bem, lhes obedece, esse é o quê? Me ama. Mas para eu ter a palavra, eu preciso de quê? Preciso estudá-la. Nós vamos chegar lá mais na frente e vamos aprofundar um pouco mais na frente. Então, quem é que ama a Deus verdadeiramente? Quem é que demonstra verdadeiramente amor a Deus? Obediência à sua palavra. Faça uma pergunta, eu não vou deixar lá para frente, não. Faça uma pergunta. Quem hoje não tem a palavra de quem? De Deus. Quem aqui hoje não tem a palavra de Deus? Só não tem a palavra de Deus nas mãos hoje quem não? Quem não quer. Porque nós temos Bíblia de todos os preços. Desde 15, 20 até 100, 200, depende da Bíblia. Ou seja, hoje nós temos Bíblia de todos os valores. Então não é desculpa para eu, que digo que sou um cristão, não ter hoje uma na Bíblia mesmo. O Salmo de número 111, versículo 10 diz para nós: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? Respeitá-lo. Quando uma pessoa é temente a Deus, essa pessoa está respeitando a quem? Respeitando a Deus. A obediência
A obediência demonstra amor, mas também a obediência demonstra temor, respeito. E como é que uma pessoa respeita a Deus? Quando é que uma pessoa teme a Deus? Que é o princípio da sabedoria. Você pode ter tudo na vida. Você pode ser a pessoa mais intelectual da face da terra. Você pode ser o maior poliglota da face da terra. Mas se você não teme a Deus, se você não respeita a Deus, você é a pessoa mais tola do mundo. O que é que faz de um homem sábio? O que é que faz de um homem sábio? Um homem sábio é um homem que teme a Deus, é um homem que respeita a Deus. Mas o que é respeitar a Deus? O que é o temor a Deus? É quando a gente lemos as Escrituras e a gente vemos nas Escrituras o que Deus não quer que nós façamos, e o nosso coração treme diante da presença de Deus e nós não fazemos. Isso é temor e respeito a Deus. Nós não temos nenhuma autorização de desobedecer a Deus. Nós temos que ser obedientes a Deus. Salmo de número 37, versículo 5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então, obediência é sinônimo de amor, obediência é sinônimo de respeito, temor, e obediência é sinônimo de confiança. Quantos aqui nessa noite já entregou as suas vidas, seus corações, suas mentes, seus caminhos completamente ao Senhor? Isso aqui é muito forte. Entregue o seu caminho, quer dizer, a sua vida ao Senhor. Quantos já fizeram isso? Já entregaram as suas vidas, já confiaram suas vidas nas mãos de Deus. Quando a pessoa ela toma a decisão de confiar a sua vida completamente nas mãos de Deus, essa pessoa está saindo de baixo, ou saindo do grupo dos filhos da desobediência para o grupo de quem? Dos filhos da obediência. E aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor têm que confiar nele. Irmãos, confiança vem de fé. Se você não tem fé, sem fé é o quê? Impossível. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você já entregou a sua vida a Ele, você tem que confiar. E se você confiar nele, o texto sagrado também vai dizer: e ele age, ele agirá. Quem deseja aqui ver o agir de Deus na sua vida? Vocês não sei não, viu? Quem aqui nessa noite deseja o agir de Deus na sua vida? Irmãos, aqui é uma promessa de Deus. Você não pode deixar passar. Você não pode deixar passar. Cada um de nós que estamos aqui, nós temos uma necessidade. E você não veio aqui simplesmente para esquentar o banco. Você veio aqui para receber da parte de quem? Da parte do Senhor. E Deus fala por intermédio da sua palavra. Então, obediência é sinônimo de amor, de respeito e de confiança. Se você é uma pessoa obediente a Deus, você tem que caminhar nessa direção. A Bíblia ensina que a obediência traz proteção e bênçãos. Olha o que diz aqui o apóstolo Pedro. Agora eu vou ler um texto que eu citei lá atrás. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim, 14 e 15 diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Versículo 15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos aqui meditar um pouco nesse versículo aqui, nesses dois versículos aqui. Primeiramente, o apóstolo Pedro fala de quê? Como filhos o quê?
obedientes. Como filhos obedientes. Então ele está escrevendo para uma igreja, não somente para uma igreja, mas para um grupo de igrejas. Pedro está escrevendo para um grupo de irmãos, ou alguns grupos de irmãos, e ele diz: como filhos obedientes. Aqui é uma vírgula. Como filhos obedientes. Como é que eu devo agir? Como é que eu devo proceder como filhos obedientes? Vamos ver aqui. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vosso quê? Ignorância. Quer dizer isso aqui: não vos conformando, não vos conformando, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Primeiramente, a palavra não vos conformando quer dizer, você que é filho da obediência não pode se conformar. Você que é filho da obediência não pode ver? Se conformar. Se conformar. Agora, eu como filho da obediência, eu não devo, eu não posso se conformar com o quê? Com as concupiscências que antes havia em minha ignorância. Concupiscência que significa desejos carnais. Antes de eu ser um filho da obediência, eu vivia segundo os meus desejos carnais. Antes da obediência eu era fuxiqueiro. Antes de eu ser um filho da obediência, eu era um adúltero. Antes de eu ser um filho da obediência, eu era um prostituto, eu era um beberrão, eu era um idólatra, eu era um homem iracundo, eu andava consultando os mortos, eu andava consultando os feiticeiros. Ou seja, aí se eu fosse listar aqui a lista de pecados que a Bíblia, eu não ia parar mais hoje, ia ficar só falando. Antes de eu ser um filho da obediência, eu andava segundo os meus desejos. Agora que eu sou um filho da obediência, eu não posso me conformar mais com os meus desejos, com os meus antigos desejos. Eu tenho que me manifestar contra. Aleluia. Você tem que se manifestar contra, porque você não é mais um filho da desobediência. Você não bebe mais na ignorância. Você agora é filho da obediência, e agora você tem a mente iluminada pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Glória a Deus. Se você diz que você é um filho da obediência e você está conformado com o pecado, você tem que acordar. Acorda. Repita comigo: acorda. Se você diz que é um filho da obediência e você está conformado com as suas velhas práticas do tempo que você era filho da desobediência, do tempo que você era uma pessoa ignorante no Evangelho, eu quero mandar, eu quero pedir, eu quero rogar que você reflita, que você acorde. Porque um filho da obediência não pode mais se conformar, não é, Rosa? Não pode o quê? Se conformar. Você não pode ser uma pessoa conformada. Se alguma coisa na nossa vida não está de acordo com a vida de um filho da obediência, eu não posso me conformar. Eu tenho que ir a Deus em oração e dizer: Senhor, eu sei que isso aqui não te agrada. Eu sei que isso aqui não te agrada. Isso aqui não é atitude, isso aqui não é prática, isso aqui não é ação, isso aqui não é obra de um filho da obediência. Eu sei que isso aqui não te agrada. Me ajuda eu abandonar isso. Me ajuda eu tirar isso da minha vida. Aí você acha que se você entrar na presença de Deus com um coração sincero, Ele não vai te atender? É claro
claro que Ele vai te ver, é claro que Ele vai agir na sua vida. É claro que Ele vai agir na sua vida. Se você entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, isso aqui não me agrada, eu sei. Eu tenho certeza que isso aqui não te glorifica. Eu tenho certeza que isso aqui não te agrada, mas eu não consigo deixar. Não consigo parar de fazer. Eu quero até parar de fazer, mas eu não consigo parar de fazer. Me ajuda. Socorre, Deus. Socorre-me, Deus. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Você tem que entrar na presença de Deus em quê? Em oração. Que é um ponto muito interessante que nós vamos falar daqui a pouquinho. Você tem que entrar em oração, porque você não pode se conformar com as suas velhas concupiscências da sua ignorância. O versículo 15 vai dizer: mas, como é santo aquele que vos chamou para ser filho da obediência, sede vós também o quê? Santos em toda a vossa maneira de viver. Deus exige de cada um de nós, Deus exige, é um mandamento dele, é uma ordenança dele. Se você é filho da obediência, Deus exige que em toda a nossa maneira de viver tem que estar a santidade. Toda. Eu não vou entrar nos mínimos detalhes aqui, senão eu não vou conseguir concluir essa mensagem. Mas o texto é bem claro: aquele que nos chamou é santo, e ele não tolera que um filho da obediência permaneça como se fosse um filho da desobediência. Se a pessoa permanecer no pecado como se nunca foi transformado, isso é um sinal muito negativo na vida da pessoa. Porque aquele que vos chamou para ser filho da obediência é santo. Ele deseja que os filhos da obediência sejam santos em toda a maneira de viver. Então a Bíblia ensina que a obediência traz proteção. Proteção de quem, irmãos? Proteção de nós mesmos. Proteção de quem? Proteção de nós mesmos, porque aqui nós temos a palavra concupiscência, quer dizer, desejos. Os nossos desejos, a nossa vontade é muito pior que qualquer inimigo que você possa imaginar. Glória a Deus. É muito pior. Pensa em um inimigo. Aí você vai pensar no diabo. É perigoso também. Muito perigoso. A Bíblia diz que é perigoso. Astuto. Tentador. Sedutor. Enganador. Muito perigoso. Sagaz. Muito perigoso. Aí você vai pensar naquele seu vizinho, não sei, não pensa não. Você vai pensar naquela pessoa lá. Não pense em pessoas, não. Existem, claro, pessoas perigosas, sim ou não? Existem inimigos perigosos, seres humanos perigosos, homens perigosos, filhos da desobediência. Filho de quem? Se um camarada é perigoso, ele é o quê? Filho da desobediência, porque um filho da obediência não é perigoso. Um filho da obediência não faz mal a ninguém, só faz o bem. Glória a Deus. Se é mau, se é perverso, ainda é um filho da desobediência. Aí você pensou nessa pessoa? Não, é perigoso, é. Tem que ter cuidado, tem. Tem que vigiar, tem. Mas você tem que pensar também em você. Você sabia que você é mais perigoso que os outros? Porque você já está em quem? Em você mesmo. Você acorda em você e você dorme em você. Você dorme com a natureza pecaminosa e você acorda com a natureza pecaminosa. E Paulo diz que nós temos que mortificar a nossa natureza pecaminosa. Se nós não fazer a nossa natureza pecaminosa dormir, ela vai nos envolver. Não faça não leão feroz dormir, para ver se não te envolve. A sua natureza, a minha natureza, a nossa vontade é extremamente perigosa.
É por isso que nós temos que não nos conformar com ela. Agora vamos aqui, deixa eu correr, enquanto tempo. Quero falar sobre os frutos da obediência e os frutos da desobediência. Quais são os frutos da obediência? Quem quer saber aqui? Glória a Deus. Vou beber uma água. Eu quero saber, quem quer saber os frutos da obediência. Os frutos da obediência. Se você for obediente a Deus, você vai colher esses frutos. Vai dizer, quem pode dizer amém? Amém. Se você for obediente à palavra de Deus, você vai colher esses frutos. Quais são os frutos da obediência? Bênçãos e prosperidade. Quem pode dizer amém? Amém. Acho que está muito fraco ainda. Amém. Quero que vocês me animem, quero que vocês me animem aqui nos frutos, que eu estou dando um pouco meio desanimado. Primeiro fruto da obediência: bênçãos e prosperidade. Jeremias capítulo 17, versículo 7 ao versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz que aqueles que são obedientes a Deus serão alcançados pelas bênçãos de Deus e pela prosperidade de Deus. Glória a Deus. Paz e tranquilidade. Quem deseja aqui paz e tranquilidade? É um fruto da obediência. Aí o camarada é desobediente e quer ser abençoado e quer prosperar. Hein, irmão Luiz? O camarada é desobediente e quer ter paz e tranquilidade. Não vai ter não, irmão. Porque a desobediência aqui são frutos da obediência. Não vai ter isso aqui. Até você pode até querer, mas você não vai ter. Mas se você for obediente, você vai ter paz e tranquilidade. E você pense comigo aqui. Viver num mundo como esse que nós estamos vivendo, você ter paz e tranquilidade, tem uma bênção semelhante, só a salvação. Isaías capítulo 26, versículo 3, o Evangelho de João capítulo 14, versículo 27, Deus tem paz e tranquilidade para os filhos da obediência. Terceiro, crescimento espiritual. Quem quer se tornar um gigante na fé? 1 de Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3, Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao versículo 10. Se você quiser crescer na fé, você tem que ser obediente à palavra de Deus. Quarto, proteção de Deus. Por onde você andar, aonde você pisar, o Senhor está me protegendo de todo. Quem quer a proteção de Deus aqui? Seja o filho da obediência. Salmo 33, versículo 20, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11 ao versículo 12. Seja o filho da obediência, e você vai ter Deus guardando, protegendo, livrando você de todo o mal. Agora vamos para os frutos da desobediência. Quais são os frutos da desobediência? Isso aqui também você pode colher. Você pode colher os frutos da obediência? Sim, amém, glória a Deus. Mas também você pode colher os frutos da desobediência, se você for uma pessoa desobediente a Deus, a palavra de Deus. Mas veja, a desobediência causa todo tipo de sofrimento. Você fala bem baixinho, mas eu não ouvi a voz de você. A desobediência à palavra de Deus é a causa de todo o quê? Todo tipo de sofrimento. Porque a humanidade está gemendo. A humanidade. Porque os homens estão gemendo, padecendo, porque estão em rebelião contra Deus. São rebeldes, são desobedientes. A desobediência a Deus resultou na perda da inocência, na introdução da morte e do sofrimento e na separação de Deus. Os irmãos nem imaginam o quanto a desobediência de Adão e Eva trouxe de consequências
negativa para toda a humanidade. A desobediência de Adão e Eva trouxe para nós todo o tipo de sofrimento. Primeiro, eles perderam a inocência. Perderam o quê? A inocência. Nos capítulos 1 e 2, Deus criou Adão, Deus criou o universo e Adão e Eva, nos capítulos 1 e 2. Lá você não encontra sofrimento. Por que você não encontra sofrimento? Porque você não encontra o quê? Desobediência. Mas eles desobedeceram, perderam a inocência. Não foram mais pessoas inocentes. A morte entrou no mundo, não existia morte no mundo, a morte entrou no mundo. E todo tipo de sofrimento, e eles ficaram separados de Deus. Isso aqui é um resumo do que a desobediência de Adão e Eva trouxe para nós. Perda da inocência, o que quer dizer a perda da inocência? Uma natureza pecaminosa. Hoje eu ando por aí com uma naturezinha pecaminosa. Hoje você anda por aí com uma naturezinha o quê? Pecaminosa. Quem foi que herdou primeiro a natureza pecaminosa? A perda da inocência. Adão e Eva, nossos pais. Olha o que foi que a desobediência trouxe. Seja desobediente. Mas também a morte. Perca da inocência, da natureza pecaminosa, e também o quê? A morte. Todos nós sofremos com a perda de algo de alguém querido, ente querido. Quem sabe, não precisa falar, quem sabe pessoas aqui já choraram por perda de algum ente querido. Isso aqui não é uma palavra negativa, mas nós iremos ainda chorar por perda de quê? De pessoas amadas, de pessoas que nós vamos falar. E outros vão chorar pela nossa o quê? Pela nossa partida. Um dia nós vamos o quê? Descer para a sepultura. Por quê? Por causa da desobediência. Só que vai mais além que a morte física, irmãos. A desobediência levou Adão e Eva e a humanidade à separação de Deus, à morte espiritual, que é a pior. Os homens têm medo da morte física, de morrer fisicamente, mas os homens, por não conhecer as Escrituras, não têm medo da morte espiritual, que é a pior. Porque a promessa de Deus na pessoa de Jesus Cristo é que os filhos da obediência um dia irão para a sepultura, mas um dia também irão o quê? Ressuscitar. Então a morte física para os filhos da obediência é uma bênção. Como vocês ficaram calados? Você não entende o evangelho ainda. A morte física para os filhos da obediência não é uma maldição. A morte física para os filhos da obediência é uma bênção, porque eles vão descansar na sepultura e vão ressuscitar com o corpo glorificado. Era para você ir agora. Glória a Deus. Se você é um filho da obediência, você já saiu da morte para a morte eterna, a perdição eterna, da separação de Deus, o filho da desobediência, o filho da ignorância, o filho da ira. Você agora é filho de Deus. Mas veja, fruto da desobediência é a causa de todo sofrimento. A desobediência causou o quê? Todo tipo de sofrimento. Quando você vê todo tipo de sofrimento, você já viu, todo tipo de sofrimento do mundo, você tem que se lembrar disso. Desobediência. Veja, segundo, perda da inocência, ou melhor, vou repetir um negócio aqui, a informação aqui. Segundo, separação de Deus. Já expliquei um pouco sobre isso aqui. A desobediência a causa do sofrimento é a separação de Deus, que é a morte espiritual. Terceiro, a desobediência trouxe a cegueira espiritual. E quarto, a desobediência trouxe todo tipo de destruição. Agora, deixa eu citar os textos aqui, como eu citei os textos do fruto da obediência. Estou esquecendo aqui.
da desobediência, causa de todo sofrimento. Gênesis capítulo 3. Separação de Deus, Isaías capítulo 59, versículo 2. Cegueira espiritual, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Destruição, ou todo tipo de destruição. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23. A desobediência, ela causa todo tipo de destruição. Quando vocês vê os homens sendo destruídos, a causa é o quê? Qual é a causa? Desobediência. A desobediência. Muitos dos nossos sofrimentos hoje, vou repetir, muitos dos nossos sofrimentos hoje, a causa é o quê? A desobediência. Muitos. Não vou abrir agora, mas existe um texto em Gálatas capítulo 6 que fala que o homem plantar, isso também o quê? É ceifar. O que você plantou ontem, você está colhendo o quê? Está colhendo hoje. O que você plantou hoje, você vai o quê? Amanhã. O que você plantar amanhã, então o que o homem plantar, isso ele ceifará. Se o homem plantar no terreno das suas concupiscências, que é a desobediência, ele vai colher todo tipo de sofrimento. Ele vai ser destruído, não tem para onde ir. Isso aqui não é para te fazer medo, para você sair daqui, e é também para te fazer medo, porque aqui é a palavra de quem? É a palavra de Deus. Se você plantar no terreno da desobediência, você não adianta você esperar as bênçãos de Deus. Não adianta você esperar o que, irmãos? As bênçãos de Deus. Mas se você plantar no terreno do Espírito Santo, que é a obediência, pode se preparar, pode dormir sossegado. Eu disse o quê? Pode dormir sossegado. A partir de hoje, faça uma aliança com Deus. Me ajuda, Senhor, a plantar no terreno da obediência. Você vai ver as colheitas de Deus chegando na sua vida. Você vai ver o agir da mão poderosa de Deus na sua vida. Comece a fazer a partir de hoje, que eu estou aqui trazendo da palavra. Vou trazer aqui alguns exemplos de obediência da Bíblia. Alguns exemplos rápidos. Quem conhece aqui a história de Noé? É um exemplo de obediência. Gênesis capítulo 6. Noé, ele foi um homem o quê? Obediente à palavra de Deus. Ele construiu uma arca, aonde toda a população que estava em volta dele zombava dele. Isso é um louco. Isso é o que, irmãos? Isso é um louco. Ó louco. Que dilúvio louco. Olha, se você ler o capítulo 6 de Gênesis, qual é o dilúvio louco? Até aqui, a gente nunca viu uma gota d'água na terra. E de fato, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 6, 7, 8 de Gênesis, nunca havia caído uma gota d'água. Mas o que acontecia com uma das plantas quando estava vivendo? Brotava um vapor do solo para cima e regava as plantações. A água vinha de baixo para... não era de cima para baixo, como nós vemos hoje. A água era de baixo para cima. Então, do capítulo número 1 de Gênesis até o capítulo 8, ninguém nunca tinha visto uma gota d'água cair do solo. Por isso o povo está dizendo: isso é um louco, isso é um maluco. Para que construir um barco enorme desse? Isso é um louco, um maluco. Mas ele tem que construir. Isso é o que, irmãos? O que é obediência? Muitas das vezes obediência é as pessoas que estão à sua volta entendendo o que está fazendo. Mas para quê? Porque se
esse louco, esse crente louco está fazendo isso? Eu não estou entendendo porque esse crente louco está agindo assim. Ele está seguindo pela obediência que o outro não conhece, não sabe. Então, ele construiu uma arca. Agora veja, sua fé obediente salvou sua família e garantiu a continuidade da humanidade. O que foi que a obediência de Noé trouxe de benefício? Primeiramente, salvou a sua família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. A obediência de Noé salvou a sua família. E o que mais? Garantiu a continuidade da humanidade. Por que é que nós estamos aqui hoje? Graças à obediência de Noé, a palavra de quem? Você não imaginou se Noé tivesse se rebelado contra Deus? E agora? Um outro exemplo de obediência, Abraão. Quem não conhece Abraão? Abraão obedeceu a Deus, saindo da sua terra, do meio da sua parentela, confiando na promessa de Deus, e se tornou o pai da fé. Irmãos, Abraão era um fazendeiro, tinha muitas posses, muitos empregados, tinha seu pai vivo, seus irmãos, o seu povo. E Deus fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Você acha que é fácil você deixar tudo e ir embora? Você acha que é fácil? Você acha que isso aí se chama o quê? Negar assim? Eu sei que ele chorou, eu sei que ele gemeu nas lágrimas. Deus não falou com ele agora, e agora já foi embora. Teve um processo. Você acha que ele não chorou nas madrugadas? Ou durante o dia, no campo, Senhor? Como é que eu vou fazer isso? Você acha que a família dele não chegou até ele e disse: não, você não pode obedecer uma voz? E naquele tempo ninguém tinha o quê? Se hoje nós temos a Bíblia numa dificuldade tremenda, imagine o homem ouvir a voz, só ouviu a voz, só ouviu a voz, só ouviu a voz. Mas quando o homem ouve a voz de quem? Ele não tem como resistir. Não tem como resistir. Como um filho da obediência ouve a voz de Deus, não tem como ele resistir. Ele foi embora. Foi embora. E alcançou as promessas de Deus e se tornou pai da fé. Você quer alcançar as promessas de Deus e deixar um legado aqui na terra? Seja obediente a Deus. Um outro exemplo de obediência, Moisés. Mesmo inseguro, porque quando Deus falou com Moisés lá no deserto do Sinai, ele resistiu, ele tentou resistir a Deus, ele foi inseguro. Mesmo inseguro, aceitou a missão de libertar Israel do Egito, obedecendo a Deus segundo as suas instruções. Moisés tinha saído do Egito o quê? Em paz, tranquilo, ou em conflito com o rei Faraó? Conflito, irmão. Você não sabe o que é o rei mandar o exército pegar, não. Você saiu pelo deserto, fugiu do deserto. Moisés sofreu para chegar lá aonde ele estava. Moisés sofreu no deserto. Durante o dia um calor de escaldar, e durante a noite um frio de gelar. E agora Deus fala com ele em uma sarça: vai, volta novamente para lá. Volta para o Egito, de onde você fugiu. E agora você vai somente voltar para lá e ficar escondidinho no cantinho lá na coquinha, não. Uma casinha. Você vai para lá para falar com o rei Pará e libertar o meu. Você sabe, os irmãos pensam que isso é fácil? Isso é um exemplo de obediência. Vamos para outro. Quem não conhece Daniel? Eu acho que Daniel é uma personagem muito bem conhecida na Bíblia. Não é Abraão,
Moisés, Daniel. Veja só, Daniel, ele recusou-se deixar de orar ao Deus vivo e verdadeiro, mesmo sob ameaça de morte. Sua fidelidade foi recompensada quando Deus o livrou da cova dos leões. Lá no capítulo 1, que é só um resumo do exemplo de obediência. No capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, Daniel, ele foi acusado de orar a quem? A Deus. Mas ele continuou o quê? Orando. Ele foi acusado de orar para um outro Deus como se fosse um rei. Mas a fidelidade, a obediência de Daniel livrou Daniel de quem? Da boca de quem? Dos leões. Aqui nós temos uma lição muito preciosa, irmão. Muitas das vezes nós não obedecemos a Deus. Isso é um confronto. Nós precisamos enfrentar o adversário, nós precisamos enfrentar o inimigo. E nós não enfrentamos, nós nos acovardamos, nós não obedecemos a Deus, nós nos escondemos, nós fugimos, nós salvamos a nós mesmos, e lá na frente a nossa casa o quê? Vai abaixo, vai ao pó. A nossa casa cai. Se Daniel não fosse fiel a Deus, Deus não tinha livrado Daniel da boca de quem? Não seja fiel a Deus, não. Não seja obediente a Deus, não, porque Deus vai te livrar da boca do leão. Se nós não formos obedientes a Deus, Deus não pode nos livrar da boca do leão. E o último exemplo de obediência, a pessoa do Senhor, Jesus Cristo. O último exemplo de obediência. Jesus obedeceu ao Pai até a morte na cruz, cumprindo a sua vontade. Jesus é o maior exemplo de obediência na Bíblia. O Pai disse, o Pai aqui é Deus. Deus disse, eu não quero mais sacrifício. Não adianta mais sacrificar animais, eu não quero mais sacrifício, sangue de animais. Jesus disse no capítulo 10 de Hebreus, eis-me aqui, Senhor. Ou eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Jesus o quê? Se ofereceu para vir. Jesus, ele veio. E Jesus aqui na terra cumpriu a sua missão, obedeceu ao Pai toda a sua vida até a morte. E morte de quê? Morte de cruz. Jesus é o nosso maior quê? Exemplo de obediência. Agora vamos para o nosso último ponto. Vou ser mais breve aqui. Como obedecer a Deus? Você sabe como obedecer a Deus? Você sabe como obedecer a Deus? Primeiro, estudando a palavra de Deus. Como obedecer a Deus? Primeiro, estudando a palavra de Deus. A nossa deficiência em obedecer a Deus é a nossa ausência de nós termos familiarmente ou uma familiaridade com a palavra de Deus. Nós somos muito distantes da Bíblia. Nós somos muitos vagos da Bíblia. Nós passamos muito longe da Bíblia. Existe uma cultura hoje no meio religioso, no meio cristão, onde os cristãos, eles não estão tendo mais o hábito de se deleitar nesse banquete vasto, ou nesse banquete que tem muita comida e comida que não falta. Agora veja Mateus capítulo de número 22, versículo 29, o que é que o evangelista Mateus nos diz? O que é que Jesus nos diz? Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes:
Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de quem? Nem o poder de Deus. Por que eu erro? Por que eu erro? Uma pergunta para mim, pessoalmente. Por que eu erro? Porque eu não conheço quem? As Escrituras. Mateus escreve, Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras. Por que eu erro, meus irmãos? A ausência do conhecimento. Por que vocês erram? E não diga que vocês não erram, vocês erram. Nós erramos muito. Sim ou não? Sim. Não quer dizer que não. Porque o Salmo 139 diz que Deus vê tudo, Deus conhece tudo, e Deus ouve. Mas Deus não se esconde de Deus. Você não se esconde de Deus. Porque nós erramos tanto na nossa vida. Isso em todas as áreas, nossa vida, em todas as áreas. Porque nós erramos tanto. Porque nós não conhecemos as Escrituras. Então o que é que eu tenho que fazer para não errar? Ou não errar? Qual é a resposta? Conhecer as Escrituras. Então, meus irmãos, você tem uma Bíblia em casa, uma Bíblia na mão. Em nome de Jesus Cristo, se familiarize com a Bíblia, com a palavra de Deus. Tenha um relacionamento pessoal com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, por intermédio da sua palavra. Como é que você diz que você é um cristão e você não lê a Bíblia? Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai, aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Paulo escreve aos Colossenses: o coração de vocês tem que ser cheio da palavra. A palavra tem que habitar no coração de vocês, tem que morar no coração de vocês. Como fazer ou como obedecer a Deus? Estudar a palavra primeiro. Segundo, orando em todo, estudando a palavra. E o quê? Estudando a palavra. Estudando. Vamos fazer um coralzinho bonito. Estudando. São os dois principais pilares da nossa comunhão com Deus: estudando a Bíblia, aprendendo a Bíblia e orando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 está escrito: orai sem cessar. Olha só que versículo pequeno, 3 palavrinhas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Quer dizer o quê? Orai sem parar. todo dia. Não é somente aqui, nesse salão. Eu estou vindo aqui às quartas-feiras, me ajoelho aqui e oro. Quando eu não posso, eu não estou vindo. Até semana passada não pude vir, algumas questões de saúde, mas sempre que eu puder eu vou estar aqui, orando. Mas não é somente aqui não, irmão. Até porque isso aqui não é santo. Esse salão, uma santidade, todo mundo nesse salão aqui. Ou há alguma santidade aqui? Aí eu quero que você me mostre na Bíblia. Tudo tem que passar pelo crivo da palavra. Não existe lugar santo mais. Existiu no Antigo Testamento o tabernáculo e o templo de Jerusalém. Depois disso não existe mais um lugar especial, um lugar santo. Jesus disse muito bem claro para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai o quê? Em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, nem nesse monte. Nem Jesus, nem seus apóstolos colocaram um lugar especial na nova aliança. Mas você tem que ser um cristão de orar. Orai
sem cessar, ou seja, ore sempre, ore constante, ore todo dia, não deixe de orar. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 18 está escrito: orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Você está lavando os pratos? Mulher, ore. Você está trabalhando? Ore. Você está deitado, acordado? Ore. Você está andando na rua, resolvendo alguma coisa? Ore. Aonde você estiver, que você ore. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, Espírito Santo, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Verso 19 diz assim: e por mim, para que a mim seja dada a tua vida, a minha boca, a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Nós temos dois entendimentos aqui. Nós temos que orar uns pelos outros. Orar o que, irmãos? Orar uns pelos outros sem cessar, em todo o tempo. E nós temos que orar por aqueles que pregam o quê? Por aqueles que pregam o quê? O Evangelho, para que Deus coloque a palavra na boca deles. Se Deus não colocar a palavra nas nossas bocas para pregar, nós somos ovelhas mudas. Terceiro, como obedecer a Deus? Bíblia, oração e vivendo em santidade. Porque se você ler a Bíblia e você orar e você não se santificar, não adianta. Por que não adianta nada? Se você ler a Bíblia e se você orar e se você não se santificar, por que não adianta nada? Porque você está continuando na desobediência. O estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia e a oração é para te levar à obediência, à santidade. Glória a Deus. Levíticos capítulo 19, versículo 2 está escrito: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou o quê? Santo. Então aqui Deus fala com Moisés. Moisés diga para o povo de Israel. Moisés diga para Israel: esse povo tem que ser o quê? Santo, porque eu sou santo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 a 17 está escrito: como filhos obedientes, não se deixem amaldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em todo o que fizerem. Verso 16: pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Verso 17: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada da vida de vocês. Leitura bíblica, oração constante para a santidade. E por último aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o quê? A Deus. Então, leitura bíblica, oração, santidade. Isso está dentro do contexto aqui da obediência. Então você não pode deixar de fazer isso. Se você é um cristão de verdade, se você é um filho da obediência, você tem que prezar pela palavra, você tem que prezar pela oração, e você tem que prezar pela obediência, pela santidade à palavra de Deus. E por último, você deve confiar
confiar nas promessas de Deus. Obedecer a Deus é confiar nas promessas dele. Confiar o quê? Se Deus falou que ele está falado, está falado. Deus falou, está falado. Acabou. Bateu o martelo no prego e envergou a ponta. O pessoal diz assim, né? Bate o martelo, enverga a ponta, acabou. Se Deus falou, está falado. Mesmo que o mundo vire de ponta da cabeça, mas se Deus falou que ele está falado, acabou. Isaías capítulo 26, versículo 3, diz assim, ó: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aqueles cujo propósito está firme, porque em ti confiam. Glória a Deus. E por último, concluindo aqui a nossa mensagem, nós obedecemos a Deus servindo ao próximo. Servindo a quem? Ao próximo. Se eu não servir ao próximo, eu estou obedecendo a Deus. Leitura bíblica, orar em tempo, santidade, confiança nas promessas e servir ao próximo. Glória a Deus. É isso que Paulo pediu para Filemão. Filemão tem que servir a Onésimo. Que tipo de serviço é que Filemão devia a Onésimo? Recebê-lo como irmão em Cristo e perdoar-lhe a sua ofensa. Perdoar o quê? A sua ofensa. Nós temos que servir uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 13, versículo 14, aqui eu concluo, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servimos uns aos outros pelo quê? Pelo amor. Servimos uns aos outros pelo amor. Verso 14: porque toda a lei se cumpre nisto, ou numa palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como obedecer a Deus? Como obedecer a Deus? Se apegue à palavra, a Escritura, a Bíblia. Se apegue à palavra. Você ser uma pessoa, um homem, uma mulher de oração, não é ser uma pessoa religiosa, fanática, não. Tem nada a ver com fanatismo. Nada a ver com fanatismo. Se apega às Escrituras. Seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa de oração. Busca obediência, santidade diante da presença de Deus. Se aparte de toda aparência do mal e sirva ao seu irmão em Cristo, naquilo que for necessário. Amém?